Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andréa Costa e hoje eu trago um convidado especial para falarmos sobre fundos imobiliários, macroeconomia, real estate. E o convidado dessa semana, desse episódio, é o Gustavo Mercilian. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Vamos falar sobre macroeconomia, vamos falar sobre fundos imobiliários, vamos falar sobre real estate. Mas antes, gostaria que você se apresentasse aí para quem ainda não lhe conhece. Já tivemos um episódio aqui, mas agora estamos em outros cenários, né? Então eu gostaria que você se apresentasse e aí a gente adentra nos temas. Exatamente. Obrigado, Andréa, pela introdução. Obrigado pela oportunidade também de me apresentar aqui no seu canal, que eu já estive também há um ano atrás apresentando aí o PIMI 11 durante a época que eu estive na Brio Investimentos. Né? Para me apresentar, eu sou Gustavo Messelian, trabalhei durante 4 anos na Capitânia, empresa onde eu comecei, fiz uma escola lá em 2017 até 2021, com uma equipe bastante qualificada, e tive a oportunidade de assumir, né, de construir, realizar o IPO juntamente com a Brio Investimentos ali em meados de 2021, onde eu fiquei como portfólio manager até meados de 2022 do fundo BIM 11, e depois disso, tive uma experiência aí, né, venho tendo uma experiência dentro do mercado europeu, a partir do momento que eu saí da Brio Investimentos. Primeiramente, eu fiquei até como portfólio manager até agosto de 22, continuei ainda um pouco ali também com eles na parte ali societária, mas depois já seguindo o próprio caminho aqui na Europa. Comecei em Portugal, na Nova de Lisboa, fiz uma primeira parte do mestrado por lá, o Master in Finance, e na segunda parte, através do Erasmus, do programa do Erasmus, na Goethe Frankfurt, e hoje eu fico localizado aqui em Frankfurt, né, trabalho no Commerce Bank, na parte de Investment Banking, específico para sovereigns, né, risco soberano, dos bonds soberanos, na Europa, Reino Unido, Estados Unidos, na North America, e também tendo essa primeira experiência no sell side, né, a gente chama o asset management de buy side, né, fiquei 5, 6 anos ali no asset management buy side, que é o que eu gosto de fazer, né, que é o que eu tenho brilho no olho, e aí venho tendo a primeira experiência aí de estágio também no Commerce Bank, enquanto eu termino minha tese, que também é Real Estate em gestão de portfólio pela nova SBE, até dezembro, onde eu pretendo aí ativar novos voos a partir de dezembro onwards, né, a partir de dezembro mais distante ali, né, até em janeiro em diante. E é isso, Andréa, fiz uma apresentação aqui, não sei se ficou alguma dúvida, a gente pode passar para o próximo. Maravilha, né? Muito bacana você trazendo uma experiência diferenciada, né, para o mercado como um todo, né, uma visão. Quando você está fora do Brasil, você tem uma outra cultura, vendo outras pessoas, entendendo como é que funciona outros ativos, né, eu acho que é muito importante, até para você realmente ter uma visão não só diferenciada, mas também trazendo novos elementos que são importantes ali na hora de você estar verificando, analisando, enfim. E começando nessa parte macroeconômica, né, vamos falar um pouquinho sobre as políticas monetárias e a inflação, né, para o pessoal, até para o pessoal Vamos. entender. Bom, a gente no mercado, né, a gente lida com essa parte de inflação, de interest rate o tempo todo, né, na construção do portfólio, para falar com o investidor na hora de um IPO, na hora de fazer alocação rápida, né, como a gente já vinha fazendo em outras frentes no Brasil, né, e isso é importante, você entender ali o que o cenário monetário, político, fiscal, o que impacta a sua carteira no dia a dia, né? Toda essa parte geopolítica também, de choque de oferta e demanda a partir de 2021, recessão no mundo inteiro, e hoje fica bem evidente aí o cenário no Brasil, data dependente, muito data dependente do que pode acontecer no exterior, né? E até porque
podem até reduzir um pouco, né? Tem aquela discussão se elevou muito a taxa de juros, se reduziu muito a taxa de juros lá atrás, que agora aumentou bastante também, mas no final a gente ainda também fica, o Brasil ainda fica data dependente ainda, até quando que consegue reduzir o juros, se vai fechar nos 10% e aí fica mais flat depois de um tempo, ou se continua uma redução e aí a depender, na minha opinião, ainda do cenário geopolítico e internacional. E aí trazendo um pouquinho do que foi, até em comparação com o cenário em UK, né, no Reino Unido e na União Europeia, eu trouxe hoje aqui, André, eu posso compartilhar? Vocês estão Claro. vendo aqui, André, está vendo CPI inflation aqui, né? Uhum. Isso. Então, hoje, esses números aqui, o que eu trago aqui é o CPI britânico, né, o CPI no Reino Unido. Isso aqui é o forecast, aqui, a previsão em diante, né? A gente está no cenário aqui hoje desse aproximadamente 5%, né? No quarterly free, né? No terceiro trimestre de 2023, e com 5%, mas o que já foi double digit aqui em 2022, né? Então, inflação, ela subiu até a casa dos double digits, né? Você vê que a Europa, o Reino Unido não esteve, né, acostumado a lidar com isso, elas têm o cenário desde 97 aqui, e o Reino Unido não, como um todo, não está acostumado com esse tipo de inflation, né, de inflação, de choque de oferta e de demanda, como a gente teve aí de 2021, 2022 para cá. Dito isso, o Reino Unido ele começou a aumentar as taxas ali para controlar a inflação, para conter a inflação, saindo ali do zero a zero, até 5,50%, que é hoje a taxa, o interest rates no Reino Unido, né? E aí, aproveitando isso, a deixa, né? A gente teve essa reação. Até certo ponto, a gente pode dizer que o Banco Central ele começou a elevar a taxa de juros no Brasil muito mais rápido, né? Muito mais em agosto de 2021, com muito mais ênfase, até pelo histórico, na minha opinião, de inflação e no brasileira. A gente tem produtos também, na minha opinião, que são até um pouco até mais eficazes na hora de um hedge ali para a inflação, e isso a gente pode demonstrar aqui através de casos reais, André, aqui no Reino Unido, por exemplo. Então, a gente teve esse aumento da taxa do interest rates. Eu trouxe aqui um fundo hoje, né, através do London Stock Exchange, que é um REITs, na verdade, né? Esses fundos, eles são equivalentes aos fundos de investimentos imobiliários que a gente tem no Brasil. O fundo da Hammerson, que é um fundo de shopping centers no Reino Unido. Basicamente, esse fundo ele possui shopping centers no Reino Unido e também na França, em Marselha e em Paris. E através desse gráfico, a gente consegue bem claro que tem as características do REITs, tem as características de passivo, de ativo que diferem REITs de outros REITs, de outros fundos, mas a gente consegue ver bem esse impacto da política monetária contracionista nesses países a partir do momento que a gente tem uma recuperação em 2020, como a gente teve também no IFIX. A gente tem uma desaceleração aqui novamente, porque aí muita gente aproveitando que ficou muito barato, comprando, ficando ali mais flat, voltando a subir a partir de meados de 21, e aí, opa, veio recessão, veio a possibilidade de recessão, porque temos inflação, temos a necessidade de subir as taxas de juros. E aí, em 2021, a gente começa a ver uma queda, e aí hoje, flat novamente, e muito próximo do low do que foi a pandemia, para ativos que são AAA, outlets premium, AAA no Reino Unido e na França, desempenhando com bons números aí, com uma vacância muito baixa em relação às lojas, cerca de 95% de taxa de ocupação. Peguei alguns dados aqui também, um
um footfall, que é um crescimento em relação às pessoas indo aos shoppings de 13% frente ao que foi 22 até 2023. Então, um LTV também eles conseguiram diminuir e eles passaram de 6,25 para 6,5 o spread da carteira. Então, hoje eles conseguem ter um 6,5 de spread, porém é aquilo. Você tem um 6,5 de spread sobre uma inflação de 10%. Então a gente tem 3% de spread, 4% de spread negativo. E é por isso que a gente tem um desempenho tão abaixo, historicamente, do que foi aí nos últimos anos. Né? Se você pegar a máxima, consegue ver bem que ele desempenhou bem, agora flat, de acordo, data dependente dos próximos, desse forecast que ele seguir essa linha de redução na inflação, para aí sim ele reduzir o que é a taxa, o interest rates no Reino Unido e poder impulsionar a economia como um todo. Quando esse movimento especificamente ele começa a retornar esses níveis aqui, aí fica mais data macroeconômica dependente do micro, né? Porque o micro ele desempenha bem. Claro que tem também a parte de alavancagem. Eu acho que a alavancagem desse fundo aqui ela está elevada, está com 7,7 alavancagem. E aí também, por isso que eu falei, depende de REITs para REITs, mas aqui é mais um caso para a gente mostrar, André, o que é impacto do cenário macroeconômico perante os fundos de real estate, né? Perante os fundos aqui, e é realmente isso que vem acontecendo com esse fundo, tá? Não sei se ficou alguma dúvida, Andréia, desse fundo de shoppings. Não, bacana, foi bem explicitado aí quais foram os impactos e realmente como é que está esse cenário, né? Esse cenário macroeconômico aí, no caso do Reino Unido, mostrando aí qual o real impacto, né? E que tem algumas coisas ainda para acontecerem, né? Exato, exato. E aí, fazendo a gente procura no Brasil essa parte de IPCA+, né, na carteira, né? Por isso que eu falo, no Brasil a gente tem esse componente IPCA+. Aqui a gente está vendo um fundo de tijolo, tipicamente de um fundo de tijolo, como a gente tem no MOL 11, no HSML, em fundos de outlet, recentemente também o fundo da Capitânia que fez o IPO, o CPTE, o CP Shoppings, né? E aí a gente tem tipicamente um fundo de tijolo de shopping aqui. Porém, é importante a gente lembrar, na carteira no Brasil, a gente tem esse componente PCA+. Aqui, para os fundos, aí a gente passando um pouquinho para o cenário de crédito, para o cenário de um hedge fund, você tem esse 6,5% como um spread, só que você tem uma inflação de 10%. Você tem um spread sobre a inflação negativo. Então não faz realmente sentido você investir numa estratégia de real estate. Quando isso voltar, você vai ter uma voltar, eu digo, para as faixas de 2%, que é que eles querem, eles têm esse target de 2% mundial, e interest rates no 0 a 0, ou talvez até negativo, você começa a ter aqueles 5, 6% de spread sobre interest rates, ou até mesmo 3, 4% sobre a inflação, que é o cenário que a gente via aqui anteriormente, esses níveis anteriores. Tá? E aí, o spread ele volta a ser positivo, as taxas o preço no secundário ele volta provavelmente ele voltaria para esse tipo de preço aqui, como a gente viu em 2015, 2016 e tudo mais. Aí voltando só para, eu já tinha dado essa deixa dos bonds, e só explicando um pouquinho mais o componente PCA+, é claro que os contratos eles são muitas vezes revistos pelos shoppings, né, pelas gestoras administradoras de shopping centers, como é o caso da Emerson. Porém, é aquilo, foi de 6,25, eles conseguiram 25 bips a mais para o portfólio. Não captura essa inflação, o unexpected inflation, né, a inflação inesperada. E como a gente teve essa inflação de double digit, que a gente pode falar que era inesperada, nesses níveis, a capacidade de hedge utilizando o real estate, a gente pode falar que no Brasil esse componente PCA+, ele seria mais eficiente. Além de
Além disso, você tem os bonds. Os bonds aqui, eles são precificados a mid-swap, que é o swap, né, o contrato de compra e venda entre na verdade, é um acordo, um agreement entre duas partes, uh, com uma parte fixa, outra flutuante, né, esse swap, você swap, você faz esse hedge, uma proteção para sua carteira, em relação às taxas fixas e flutuantes, e muitos dos fundos aqui na Europa e no Reino Unido, eles têm esse componente mid-swap, que é um spread acima do mid-swap, né? Um mid-swap plus 30 bips, né? Que é os basis points, que a gente já está acostumado no Brasil, mas você não tem um componente direto sobre a inflação. Ah, mas tem os cover bonds. Os cover bonds, eles vieram mais para em relação à alienação fiduciária, né, que a gente está acostumado no Brasil, no linguajar brasileiro, as garantias, do que propriamente para a inflação. Então, é um mercado que não está acostumado com a inflação. E por esse fato, a gente tem produtos criados no Brasil propriamente para esse tipo de investidor que quer se proteger da inflação. E como que funcionam os dividendos desse tipo de real estate aí? É muito similar ao que acontece nos Estados Unidos? É diferente? Como é que funciona, Gustavo? É muito similar ao que acontece nos Estados Unidos, na verdade é o mesmo, são REITs, né? Então a cultura dos REITs, né, a estratégia, estrutura REITs, hoje na Europa a gente tem a França, e apenas na França, se eu não me engano, e na Inglaterra, que aí já é o Reino Unido, né? Eu considero a Europa, vivendo aqui mais de um ano já, considero a Europa um país, né? Tem um banco central próprio e o Reino Unido como um outro país. Então, os REITs, eles pagam via essas estruturas já pré-determinadas para REITs, assim como em US. Aqui a gente tem esses dividendos, o fundo da Emerson distribui semestralmente, na verdade. Então, é um outro ponto também para observar, não é um dividendo mensal, dividendo semestral. Aí, passando um pouquinho para o relatório deles, é, mesma coisa, procuram também diminuir o LTV, aumentar o out, né, que é o número de anos a, em relação aos contratos dos inquilinos, né, mas dos lojistas aqui no caso, né, mas é aquilo, o que é interessante de ver, apesar de no Brasil não termos uma estrutura de REITs especificamente, a gente tem fundos que replicam essa estrutura, né? O Brasil ele tem não é uma estrutura de REITs, mas ele tem essa vertente de conseguir, através dos fundos de investimento, replicar o REITs. Porém, é aquilo, essa distribuição da Emerson especificamente é a cada 6 meses, específico, André. É bem interessante. Nos Estados Unidos, né, nós temos, né, os mensais e temos os trimestrais, né? Temos de REITs e os fundos imobiliários aqui no Brasil, convencionalmente, né, mensal, justamente porque aqui temos uma cultura, né, no qual queremos aquele rendimento, né, aquela renda passiva vindo todo mês. Aí muda um pouquinho a cultura, né, em termos de Europa. Você poderia até comentar um pouquinho a respeito, como é que é a cultura em termos de, não só de educação financeira, mas também essa questão de renda passiva, como é que eles encaram aí? Claro, claro. Bom, até a parte acadêmica, né, que eu posso falar também, né, depois do mestrado, inclusive, né, na parte do business também da coisa, é até um fato que é bastante interessante a gente conseguir conversar. Hoje a Europa, é, hoje a Europa, eu tenho uma lista da Financial Times, dos melhores mestrados, dos melhores da parte financeira, basicamente, se você é um cidadão europeu, você consegue ter acesso, né, ao ensino de uma maneira mais efetiva, né, no começo da sua jornada até
até o Master, né? E aí um Master você pode ter a decisão aonde você quer fazer, tem Masters desde com preço muito baixo até Masters com preço muito elevado, como são as faculdades na própria Inglaterra, que o preço chega a bater quase 40 mil libras, né? Mas aqui, por exemplo, falando desse cenário de educação, ele está mais à frente do Brasil, obviamente, a gente tem esses problemas ali na base da educação brasileira, né, muito amplos ali, onde a gente realmente necessita não só da parte financeira, mas um quadro geral, né, da educação brasileira que precisa de melhoras. O Brasil, né, fez essa parte, tentou corrigir através do ensino nas instituições públicas, né, de bachelor, né, de master também, mas aqui realmente você tem o acesso, e o fato de você ter o acesso desde muito cedo, a cultura de investimento, desse lado de ter uma renda passiva, de você deixar desde cedo, mesmo que seja em treasuries, ali em outros países, porque aqui, que nem eu falei, a União Europeia é como se fosse um país. E a Inglaterra até outro dia estava no mesmo país também. E aí você consegue juntar todo, você consegue ter acesso a esse tipo de investimento muito mais rápido do que o Brasil, que é só o Brasil, né? Só é o país, que é um país gigante ali, continental, né? Fica mais afastado. Então, o fato de você estar aqui nessa cultura um pouco mais perto das grandes bolsas, né, do London Stock Exchange, até do próprio Estados Unidos, muitas famílias já começam a fazer ali os seus primeiros investimentos, até porque os taxes são muito altos aqui. Então, no Brasil, você tem taxes que são altos, mas aí eu falo sobre o salário especificamente. Então, é uma necessidade deles também de ter investimentos em paralelo, porque se você só ficar com o seu salário e, e tentar viver só com o seu salário, vai ser complicado, porque quase 50% aqui na Alemanha especificamente, você deixa na mão do governo. Então, esse lado da renda ele precisa ser trabalhado, porque no Brasil também, quem conseguir começar a investir desde já, e esses 2 milhões de pessoas hoje de CPFs que temos nos fundos imobiliários, vocês já começaram a ter esse contato desde cedo com ativos de renda, ou até mesmo as TIRs, né, ativos de TIR, né, o equity diretamente, como a própria Abril fazia, outras casas de grande nome na capital de São Paulo fazem, ou no Rio, ou em outros povos também fazem, eles vão ter esse conhecimento bem cedo em relação ao restante da população. E a intenção é que a gente consiga transmitir para todos, né, para todos da população brasileira, esse tipo de conhecimento, né, André? Mas realmente, de fato, aqui na Europa, eles já têm essa cultura de investimento. E aí eu não digo só para real estate, não, eu digo para hedge funds, para a cultura de estoque, né, de ações. Eu diria que a cultura de ações é até um pouco mais, até um pouco não, é mais elevada do que a nossa renda fixa, porque no Brasil a gente tem o maior juro real do mundo, né? Isso é uma frase que a gente já consolidada no mercado. A gente consegue viver de renda, então é uma oportunidade para o investidor brasileiro de ter acesso a esse tipo de renda, né? A partir do momento que você tem o maior juro real do mundo, você consegue ter um CDI enorme desse jeito como a gente tem. Para que eu vou investir em estoques se eu posso ter esse acesso, ter um spread real sobre a inflação muito grande? E aqui, pela primeira vez, eles também têm essa defasagem, eles precisam também de ativos que superem a inflação. Você tem os guitos lá no Reino Unido, mas ainda não é uma cultura totalmente de renda, é uma cultura de estudos de valuation, deixa eu ver o que eu consigo extrair de uma empresa que está com uma precificação, um PI mais baixo, nesse sentido. É interessante, olha como que a cultura de um país ela determina como é que as coisas acontecem, até os tipos de investimento disponíveis, quais são interessantes, quais são os mais demandados. Então, tudo isso se molda de acordo com o que aquele país, aquela população quer
de fato e entende de fato em termos de investimento. Exatamente. Então, temos muito trabalho a fazer no Brasil. Eu sempre falo que educação financeira é algo fundamental e justamente não só para o crescimento de investidores, mas para se alcançar muito mais coisas a respeito e não depender tanto de fatores externos, né, Gustavo? Exatamente, André, exatamente. Bom, e aí também passando um pouquinho sobre as curvas os dados de inflação também na Europa, né? Eu estou tratando essa mesma informação, tá, André? Esses mesmos interest rates aqui mostrando, porque eu acho que está relacionado. Você tem o Brasil crescendo ali o interest rate muito rápido, também para corrigir, porque tinha reduzido a níveis muito baixos, mas elevando suas taxas de juros de forma mais efetiva e controlando a inflação muito mais rápido do que na Europa e nos Estados Unidos. E aqui na Europa, a gente também teve o crescimento ali da inflação. Você tem os dados aqui do ECB, né, do European Central Bank, que começou a elevar as taxas de juros, demorou muito para elevar as taxas de juros, e ele continua elevando, né? Então está a 5,50, 5,25 agora, 5,25 em UK, 5,50 em US e 4,50 na verdade, está em 4,50 aqui na Europa, e até para corrigir essa inflação que continua muito elevada. Então, até o momento que a gente não tem data dependente das informações dos CPIs, né, no mundo todo, em UK, na Europa, esses fundos eles provavelmente vão sofrer. Eles não têm esse tipo de componente IPCA mais, inflação mais, só através dos contratos, né? Esse componente através dos contratos com os lojistas. Aqui nesse caso é um fundo, é o British Land Company, que também é um REIT no Reino Unido, também se movendo ali na parte de shoppings, mas muito mais voltado para logística, para galpões logísticos e prime offices. E interessante também, ativos AAA, ativos com uma vertente ESG, isso é muito forte aqui na Europa, já é consolidado. No meu Flora, ali no Commerce Bank, metade do time era dessa parte de ESG, e com certeza está sendo um grande foco nesse momento. Nesse momento não, já na Europa já é mais consolidado, já tem uns 10 anos mais ou menos. E aí a gente vê o mesmo movimento do fundo. Esse fundo tem um pouco menos de alavancagem, e por isso que ele sofreu menos, como o fundo da Emerson também, que era um shopping específico. Esse fundo sofreu um pouco, mas ele, no final, quando o ECB começou a elevar as taxas de uma forma mais expressiva, onde o mercado, né, o unexpected, não estava esperando, você teve uma redução muito, muito forte também do preço no mercado secundário. Alguns fundos aqui, André, com 50% de desconto. E quando volta, e fica muito data dependente do fator macroeconômico, né? Um outro ponto, nos Estados Unidos existem, né, os REITs de mortgage, né, que seria muito, muito próximo, não muito próximo, mas na questão ali, no caso, são dívidas de hipoteca nos Estados Unidos, e no Brasil são dívidas através dos certificados de recebíveis imobiliários, se for um fundo imobiliário, e se for um FIAGRO, no caso seria um CRA, que é um certificado de recebível do agronegócio. Na Europa também tem esses mortgage, tem esses fundos nesse sentido, esses real estate, ou é mais voltado justamente por conta né, já teve muita taxa baixa, inflação baixa, então, consequentemente, não seria tão atrativo? Tem ou não tem? Eu acho que é uma cultura muito mais voltada para um hedge fund, né, com a Europa e os Estados Unidos como um todo. Ativos e fundos tem. A gente tem investimentos não só em mortgage, mas também em fundos específicos de hotéis, de hotelaria, de housing, de residence, de student residence também. Já vi fundos desse sentido. Então, fundos e possibilidades
continuam sendo as mesmas, mas no final esse componente ele sempre, na maioria dos casos, pelo fato da economia rodar num track record de não inflação, uma cultura de não ter inflação, os investidores, os próprios mandatos, eles já saem com esse componente mid-swap mais. E então você tem tipos diferentes de ativos, né? De estruturações. Né? O mid-swap, às vezes eles fazem comparação com o Treasury 5 anos, e aí eu digo Treasury, não só US, aí também o próprio Bunds aqui da Alemanha, ou na França, e aí eles conseguem, depende de ativo para ativo, depende no investment bank onde eu estou, a gente conversa especificamente com as casas, né, com as assets, para entender a demanda, né? E a demanda ainda não tinha surgido, uma demanda de replicar a inflação totalmente. Mas tem surgido estruturas mais parecidas, principalmente depois dessa alta da inflação. O que não dá para saber ainda, eu acho que vai ter muita gente, vai ter muitas opiniões sendo circuladas, né, circulando, mas que a gente precisa ver o que vai ser cenário daqui para frente. Se é o cenário onde a gente vai ter uma desaceleração do CPI, aqui como o forecast como a projeção da UK aqui fala, né, já até voltar para zero, no K3 aqui de 2025, e aí, voltando para zero, voltaria. O que eles falam é que voltaria ao normal, né? O normal deles aqui. Mas a questão é que a gente não está contando com várias derivadas aí que podem surgir no cenário de daqui 5 anos. A gente não sabe como que o mundo vai estar geopoliticamente. E fato é que o cenário mundial mudou muito de 5 anos para cá, cenário geopolítico e tudo mais. Mas ativos nós temos de tudo aqui, na Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos, nós possuímos, mas a questão é que no Brasil a gente tem já mandatos preparados para você ter esse componente acima da inflação. No Reino Unido a gente tem os gilts, que fazem também uma frente em cima da inflação, que é risco sovereign, né, risco soberano. Que você pode também ter estruturas de imóveis embaixo também. Então, existe o Structured Finance, existe um mercado gigante, né? O GDP aqui na Alemanha, na França, no Reino Unido, obviamente é muito maior do que no Brasil, as possibilidades são muito maiores, e não é que não existe, mas a indústria ela se moldou de forma diferente que no Brasil. Maravilha. Você falou um pouquinho, né, que como essas questões macroeconômicas nos últimos anos aí afetaram o Reino Unido, poderia dar mais algum exemplo de como eles também impactaram na União Europeia, nos real estates, para daí a gente vir para o Brasil a respeito e fazer um comparativo? Claro. Eu acho que Reino Unido e Europa, os comparativos são imensos, né? Depois do Brexit, a gente teve, aí eu trago uma planilha dos Prime Office Spaces aqui em euro, e a gente consegue ver ainda que Londres se mantém, tá? Londres se mantém pelas empresas financeiras, tem os números até 21, mas eu estive em Londres há pouco tempo, a cidade continua, né, com uma capacidade ali de asset management, de fundos de investimento muito ampla ainda. Eu acho que o Brexit ele já vem sendo sentido, inclusive no momento que eu passei há pouco tempo eu vi protestos ali também em relação à volta para a União Europeia. Então, claro que o foco começa a ser Paris, começa a ser Dublin, Amsterdã e Frankfurt. Zurique, claro, mas Zurique sempre foi um polo forte também, assim como Paris. Eu diria que Dublin, Amsterdã e Frankfurt, eles começam a receber mais essa demanda do Reino Unido.
até como mão de obra qualificada que não entra no Reino Unido e fica nesses polos, Dublin, Amsterdã e Frankfurt. Contudo, a gente não vê isso transmitido tanto também pelo cenário de Covid, mas também pelo fato da cultura. A gente tem uma cultura aqui de home office, já de balanço na qualidade de vida também, que a gente pode explorar também na live um pouquinho mais para frente, mas que a gente vê uma, esses números ainda flats em relação ao metro quadrado dos Prime Office Space aqui, em específico essa sheet aqui, esse worksheet aqui específico de Frankfurt am Main, que a gente consegue ver Bank District, que são bairros aqui de Frankfurt, e as lajes ali em 20, 21, em flats, e eu digo, assim, as informações, eu não tenho os números agora, mas 22, 23, elas continuam flats, e com uma vacância muito elevada, uma vacância muito elevada. Eu, às vezes, eu pego, vou andar aqui na cidade, dou uma olhada nas lajes corporativas, passo na torre ali do Deutsche Bank, passo nessas torres aqui que não tem tantas torres assim, né, a gente tem a impressão que Frankfurt, Amsterdã, são polos econômicos gigantes como São Paulo, metrópoles, mas na verdade não, são cidades pequenas, 800 mil pessoas aqui em Frankfurt. São torres, assim, o que se assemelha muito a um bairro na capital paulista, e com preços ali muito, assim, flats, assim como a gente teve aqui em 2021, até um decrease aqui também, uma diminuição em 22, 23 nesses bairros. Continua com esses bairros. Nos bairros mais premium, tipo Bank District, por exemplo, ou Weston, que são dois bairros onde as empresas são localizadas, né, os bancos são localizados, a gente consegue ter que nem na região da Faria Lima, que a gente tem, não comparando as regiões, são polos muito diferentes, tá? Mas a gente consegue ainda ter preços flats, mas em outras regiões não tanto, no Office Prime pelo menos, porque a cultura do home office ela continuou, ela veio o Covid em 2020 e agora terça, quarta e quinta que eles trabalham, segunda e sexta tá todo mundo em casa. Então o e-commerce ele é uma cultura muito, muito forte aqui, eu acho que é mais forte do que em São Paulo até. Eu continuo ainda com dúvidas em relação a esse setor, principalmente aqui em Frankfurt, mas, por outro lado, você tem oportunidades aí para a parte, por exemplo, eu estava conversando com uma gestora no Deutsche, e hoje está no Morgan Stanley, aqui em Frankfurt, e você tem oportunidades de compra de lares corporativos, eu não digo em Frankfurt, mas na Europa como um todo, né? Nesse cenário aqui na Europa, inclusive polos secundários como Lisboa, Madrid, Roma e Milão, por exemplo, na Itália, que é forte também. Então você tem opções de compras de lares corporativas fortes, porque as empresas estão deixando os espaços, né? As empresas estão deixando espaço, muito pela cultura também. A impressão que eu tenho aqui em São Paulo até que voltou um pouco mais rápido, e aqui as pessoas estão com uma certa relutância para voltar completamente. Sai reportagem na Financial Times praticamente toda semana falando sobre isso. Eu acho bastante interessante aí o quanto é diferente nesse aspecto também. E aí fiz um mapeamento também de buyers e sellers desde 2017. Você tem o cap rate muito espremido também, mas aí compradores aí de alto padrão, de torres de alto padrão, e aí varia de caso a caso. Também eu capturei também essa vacância, mais ou menos o que seria de vacância, mas fato é que as lajes elas continuam muito vazias aqui. As empresas passam de Londres para a Europa, mas as lajes não têm incorporado ainda esse preço. Eu acredito que esteja muito flat ainda do que a gente viu em níveis de cenário ali de Covid. Cenário brasileiro, acho que o cenário brasileiro é muito explorado por todos os gestores aí na Faria Lima e a gente já está bastante acostumado. Em relação a Londres e Brexit, eu acho que não tem um impacto assim, talvez
talvez em alguma variável lá para frente, numa derivada lá para a terceira, quarta derivada, mas eu acho que o real estate ele sempre foi um business muito local, né? E eu acho que Reino Unido e Europa se conversam bastante nesse sentido. Eu acho que é uma oportunidade para o investidor de varejo no Brasil que está acostumado a ouvir podcasts aí a níveis nacionais, elevar um pouquinho ali também o conhecimento na parte internacional, conhecer esse tipo de ativos e poder diversificar a carteira também, até porque a gente teve essa pernada de juros elevados, a gente não sabe até quando que ela vai ser o peak ali, né, quando que vai ser o high das curvas de juros, mas que realmente impactam diretamente. E aí, claro, impacta diretamente no Brasil, nas curvas de juros lá também. Fica a data dependente, não só IFIX, como Ibovespa também. Um ponto muito interessante que você comentou, claro que todos os pontos são interessantes e principalmente inovadores, né, no sentido de que não estamos aí em contato direto, né, como você está tendo essa oportunidade, mas você falou das lajes corporativas, né, que aí está uma relutância, né, e a gente vê isso, né, também em outros lugares a respeito da volta de fato, né, da ocupação das lajes e a questão do home office. E o outro ponto que eu gostaria que você trouxesse, né, explorasse um pouquinho mais, é a questão do ASG, né, ou ESG, ou AECD, né, que também está vindo, né, muitos gestores já estão com essa preocupação aqui no Brasil, mas eu queria ver como é que está de fato aí na Europa. Sim, sim, sim. Eu acho que primeiro falar do ESG, eu acho que realmente aqui na Europa a gente já tem um desenvolvimento muito maior, mandatos, né? Porque assim, os mandatos eles são preparados para os investidores, né? Claro que as assets elas ouvem os investidores, e tanto institucionais como de varejo, né? Retail, e aí eles constroem essa para receber esses ativos porque ele tem aquele mandato, ele tem aquele investidor, os gestores têm aqueles investidores específicos que gostam do ESG. Se tiver auxílio ESG, o deal não sai. E no Brasil, essa preocupação eu também tenho uma percepção que vem aumentando, e muitas vezes gestores que possuem abraços fora do país também, e aí que trazem essa ESG para o local, em galpões logísticos, tipo A, com aquele formato LEED, né, do Leadership Energy, tudo mais. E essa cultura ela vem entrando no Brasil até como diversificação, né? Vamos ser bem sinceros, eles trazem também como diversificação e como diferenciação, na verdade, é a palavra que eu queria encontrar, como diferenciação do próprio portfólio deles. Então, levar para o investidor no meu produto, ele entrega o yield, ele vai entregar tanto o yield quanto a outra casa, mas o nosso monitoring dos covenants estruturados, das alienações fiduciárias de imóveis, das alienações de cessões de crédito, das AFs de cotas, de tudo mais, a controladoria também é muito mais forte, não o SD só na parte dos galpões em relação ao imóvel, mas também é o SD na frente de monitoria, de compliance da coisa, né? Então, acho que esse aspecto o Brasil vem crescendo, sendo bem sincero, não tenho os números no Brasil, mas vendo a minha experiência aqui no Commerce Bank e vendo metade do floor movido para estruturações junto com a parte corporate, né? Corporate bonds de corporate nascendo com spread mid-swap, 3% de spread sobre o mid-swap, com esse selo ESG. E se não for ESG, ele não consegue colocar os 2 bi de euro que ele precisa colocar no mercado. E aí as gestoras já ligam para a gente, olha, eu preciso naqueles mesmos moldes. Então, ele vai só replicando com os moldes ESG. Então, isso é uma vertente aí da parte de investment bank específica, né, que a gente precisa estruturar o ativo já nesse formato. E a outra pergunta, qual foi a primeira pergunta?
Você Não, tinha feito? e a questão, né, que você trouxe esse ponto bem interessante, né, em relação ao home office e às lajes corporativas, né? Sim, sim. Esse ponto das lajes, na minha percepção, né? E aí é um ponto interessante para a gente falar. Na Alemanha a gente tem aquele Sonntags Ruhetag, que aqui em alemão domingo é o dia de descanso. Então, é, chega domingo, tá tudo fechado. Não tem supermercado, não tem farmácia, não tem shopping, não tem nada, não tem nada. Então, é uma cultura um pouco diferente, não só. E aí eu trouxe isso porque as pessoas viajam, as pessoas elas trabalham para viajar, trabalham para ir num parque e descansar com a família. E, e é uma cultura um pouco diferente do que a gente está acostumado. Eu considero que a cultura no Brasil é um pouco mais americana, né, americanizada. E as pessoas trabalham, na verdade, para sobreviver, mas em relação ao mercado financeiro, eu acho que aqui também tem esse approach. E as lajes elas ficam vazias pelo fato de depois do Covid você ter muitas vagas colocando lá, não é híbrido, a nossa vaga é híbrida, pedindo mesmo, pelo amor de Deus, vem trabalhar. Se você é um mão de obra qualificado, venha trabalhar com a gente porque é híbrido, o nosso sistema é híbrido, você pode ficar em casa. E no Brasil a gente também tem esse fenômeno, mas aqui ele é muito mais intenso. O floor, nem o summer break, todo mundo está em casa, né? É claro que eu sou entrante, né? Fiquei esses 6 meses aí no commerce, né? No commerce bank, e mais o floor vazio. Então, essa parte o floor vazio no summer break, específico lá em julho, em agosto, começa a voltar aos poucos. Não, mas como é que está a família? Então, essa parte da economia real também, né, da parte ali dos offices, elas sofrem com isso. E aí eu, como gestor de portfólio em 2021, 2022, eu passo nas torres, eu praticamente entro nos prédios para dar uma olhada no prédio, na estrutura do prédio, e assim, Crédit Agricole, Morgan Stanley, JP, Goldman Sachs, você entra nos prédios, você entra nos prédios e o cenário tá vazio, vazio. Eu moro aqui do lado da torre do BNP, Paribas, e a torre praticamente vazia, só tem um floor de 15 floors ali, 15, 20 floors, fica aceso. Eu lembro em São Paulo, 2019, tudo aceso. E aqui provavelmente também, né? Mas a questão toda é que depois a dificuldade é muito mais elevada do que no Brasil. Minha percepção em relação, porque também eu estava no Brasil. Minha percepção é que no Brasil o que mudou foi uma concentração hoje. São as empresas que precisam, as empresas financeiras, os bancos que precisam realmente estarem nos offices, né? Precisa de uma plataforma Bloomberg, por exemplo, para fazer uma pesquisa. Eu vou pegar uma plataforma Bloomberg e colocar na minha casa, vai ser meio complicado ali, né? Toda a parte de logística e tudo mais, e, preço, e precificação para o banco, enfim. Então, eu acho que tem nichos, né, tem específicos business que continuam demandando offices. E em São Paulo não é diferente. Você tem a região da Faria Lima com uma vacância muito controlada ali, com 5, 6% de vacância, muito baixas. Mas, por exemplo, você tem a Shukri Zaidan que parece que está sofrendo um pouco mais. Mas você tem um Butantã com uma proposta. Teve uma casa esses dias que eu até estava lendo o Brasil Journal, uma casa muito famosa, tem um fundo de tijolo famoso, que está fazendo um projeto no Butantã, parte residencial, parte office, porque o cara pode estar trabalhando na Faria Lima, ele pode ficar o segunda e sexta dele em casa, e ele pode ter um modelo de negócio que ele está com residencial ali do lado. Ele pode ter o corporativo e o residencial no próprio prédio. Então são novas vertentes que vem acontecendo no mundo todo, mas especificamente aqui em Frankfurt, eu acho que vai demorar muito mais. Muito mais. Por mais que teve Brexit, por mais que a gente. É uma cultura, e por mais que tenha novos entrantes, Frankfurt seja uma cidade internacional, eu mesmo trabalho em inglês, ouço lá o alemão o tempo todo, mas trabalho em inglês. Frankfurt é uma cidade internacional.
Então, totalmente internacional, você tem trazido as pessoas, mas o governo faz toda a parte de, não, vamos ensinar alemão, vamos continuar com as nossas tradições europeias e mais solidificadas, e a tradição é muito, muito forte isso aqui ainda. Maravilha, bem diferenciado e bem interessante aí. E um ponto que eu acho interessantíssimo trazer aqui para o pessoal é como as questões macroeconômicas afetam os fundos imobiliários no Brasil e como que a análise de você olhar os juros futuros e não pura e simplesmente os juros de curto prazo, né, que são as taxas Selics ali cada 45 dias, mas também ver essa curva longa e como é que elas impactam nos fundos imobiliários, né? Então essa questão macro é muito importante e que acaba deixando de lado ou por desconhecimento, ou enfim, ou por não realmente não saber que é exatamente isso que vai ali movimentar os fundos imobiliários. E eu acho interessante se você puder contribuir a respeito aí, trazendo essa importância aí para os investidores. Claro, claro. As taxas de juros, a gente mostrou aqui as taxas spot, né? As taxas ali do mercado spot, que a gente pode falar para o mercado à vista, né? O mercado onde a gente tem interest rates ali crescendo, mas nós PMs, e aí né, hoje não mais PM, mas já tendo uma experiência com PM, nós olhamos ali para a taxa de futura, né, que é aquela taxa negociada o tempo todo em tela, né, o DI 2025, o DI 30, o DI até 10 anos no Brasil, e aqui fora a gente tem até 30 anos, já havia título de 100 anos aqui sendo emitido, então isso varia. O Mitswap, por exemplo, aqui ele varia de acordo com a curva de juros, né? Hoje a gente tinha uma curva inversa, né? Inversa invertida, né? Que a gente fala em cenários tipicamente de recessão. Hoje a curva ela está parece um M, na verdade, ela sobe no 25, fecha no 30. O cenário está data dependente de toda a parte geopolítica, né? Fato é que a gente tem guerras espalhadas no mundo todo, né? E o que impacta o investimento no retail no Brasil especificamente, eu acho que o investidor ele precisa ter a consciência, pelo menos, que quanto maior for a duration, maior é o risco. Isso é tradicionalmente falado no Brasil, né? A gente trabalha mais com tenor aqui, com tenor, e duration no Brasil. Então são approaches diferentes, mas no final é o risco da curva como um todo. Ele precisa entender que ali embutido está volatilidade de dia a dia do mercado, está embutido cenário de fiscal, está embutido cenário fiscal, macroeconômico, está embutido tudo, e o risco país, né, o risco dos ativos também. E no Brasil você tem esse componente que ajuda muito o investidor. Eu não vejo que a indústria sofra como um todo. Eu acho que a indústria sofreu em 2020, final de 2021 até 2022, tanto é que foi muito difícil a captação do BIM lá atrás, em 2021, mas 22 a gente teve também um cenário flat, nebuloso, onde alguns fundos estruturados ali saíram com a IPO, mas só porque você não tinha o high da curva, né? A curva continuava subindo, até o momento que hoje, com o fechamento da curva spot, né, desses interest rates agora para casa dos 10, 11%, Boletim Focus ali mais ou menos nessa faixa, você continua tendo ainda IPOs no mercado, você continua tendo novas emissões, porque é aquilo, o Brasil ele foi preparado, ele tem estruturas, investidores preocupados com a inflação, preocupados às vezes em pegar um fundo CDI+, também na carteira, né, não ficar só no IPCA+, porque às vezes você tem uma inflação muito reduzida, a ponto de você falar, deixa eu ficar aqui no CDI+, deixa eu surfar um spread, um fundo de spread CDI mais alguma coisa, e eu vou superar a inflação muito mais se eu pegar um IPCA+. Então essa comparação o investidor precisa fazer no Brasil.
E aqui fora, ele faz a comparação utilizando o Mitswap. É totalmente novo essa parte de inflação. Ele tem a consciência das curvas, da curva de juros duration, ele tem a consciência que num cenário normal, quanto maior a curva, quanto maior a duration do ativo, maior vai ser o risco dele em carteira, maior vai ser o retorno também dos treasuries e tudo mais. Eu estou na parte de SSA, né, de sovereigns, mas é o mesmo conceito. É o mesmo conceito para os financials, para os bonds de corporates, para os bonds de ESG, é o mesmo conceito. A questão toda é que o investidor precisa se atentar ao cenário de curva invertida de juros, ver que por que o Treasury no US está 6 e no curto prazo, e depois ele fica 5, ele arrefece para 5, ou nos bunds daqui na Alemanha, ele começa mais invertido na faixa de 4, e depois ele reduz para 3,5, 3, e depois, lá no final da curva, ele continua subindo de novo. Então, o investidor, ele, claro que ele vai ter várias características, né? Na nossa rede de investidores lá, tem a BlackRock, tem o Hedge Fund em Londres, que procura investimentos mais arrojados, vai na ponta mais longa do Treasury, mas a gente também tem investidores mais de varejo, onde preferem ficar na curta e ganhando uns 5, 6% ali, que é uma alocação um pouco mais trivial. Então aí eu dei uma pincelada, né, André? Mas acho que eu falei o que você queria, né? Acho que eu falei até mais. Não, maravilha, você fez um bom comparativo aí, trazendo diversos cenários aí, a importância de estar observando esses juros futuros e aí que parte a análise para entender como está a movimentação no mercado, em especial no Brasil, dos fundos imobiliários, que tem um impacto muito direto ali, né? Inversamente, mas direto. Exato. E fale um pouquinho também, né, do aprendizado que você está tendo aí, né, e o seu trabalho de conclusão aí, quais são as conclusões que você tem chegado a respeito até o momento, já que você tem até dezembro, né? Legal, abri também para a parte um pouco mais acadêmica. Eu venho fazendo um trabalho, né, de uma tese com toda a parte recente acadêmica de pesquisa de real estate, de fundos listados, vendo como é que funciona, como que seria uma alocação ótima aí de real estate para proteção da inflação especificamente, para investidores aversos ao risco. E é um cenário onde a gente ainda não tem tanta pesquisa ali, né? É muito pró-business e ainda, por mais que na Europa a gente tenha bastante pesquisa científica, ainda é um cenário que tem bastante campo para explorar. E aí eu digo, a indústria, né, na verdade, a parte acadêmica, desde os anos 70, ela focou em abordagens um pouco mais lineares ali, né, um pouco mais de um approach mais utilizando técnicas mais fáceis, só que hoje a gente precisa de uma abordagem um pouco diferente, assim eu posso colocar dessa forma. Como tratar a informação os índices, né? Hoje o meu trabalho achar todos, fazer uma avaliação do desenvolvimento dos índices no Brasil, né, dos índices no Brasil, no Reino Unido, né, fazer uma comparação do FTSE lá no Reino Unido, né, que é a bolsa do Reino Unido, comparação com a bolsa na União Europeia, comparação com o Ibovespa, com os REITs e comparação com o IFIX. E aí eu vou chegar num cenário ótimo utilizando esse approach, utilizando essa abordagem. Só que utilizando uma abordagem diferente, utilizando uma abordagem com equações que a gente consiga capturar o cenário macroeconômico. Porque antes a gente tinha na parte acadêmica só approaches, só abordagens lineares, utilizando VAR, estatística, né, econometria, né, utilizando VAR. Hoje o VECM, que é uma análise econométrica, onde a gente utiliza mais para capturar linearmente, como se a indústria fosse uma coisa linear, né, sem mais sólida, sem movimentos. E hoje, através dessas análises de 20 anos para cá, esses pesquisadores eles vêm começando a imputar junto com essas bases de dados, em R, em Python e tudo mais, eles começam a imputar esses dados, esses approaches, esses modelos, a partir
do MSVSN, que é um modelo já para capturar, através de equações, esses balanços macroeconômicos, por isso do tema, né? Por isso que a gente também trouxe o tema, porque é muito também o que eu venho fazendo da tese. E as conclusões, na verdade, elas vão. A gente deve ter a conclusão até dezembro, né? Eu estou na metade do caminho dessa tese, apresentar em dezembro, mas até lá, a grande diferença, a gente está analisando o cenário brasileiro também. Isso é totalmente inovador, não tem cenário em UK, Europa e no Brasil. Isso não existe ainda nenhum pesquisador, nada sobre pesquisas nesse sentido, a gente conseguir equilibrar. Tem Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Japão, mas ainda não temos trazendo o Brasil também nesse contexto, e vai ser muito interessante ver como é que funciona o hedge em diversas alocações, não só no segmento de shopping center, mas também em logística, mas também em laje corporativa. A gente vai adentrar nesse sentido também, qual seria o melhor hedge. E aí, claro que o resultado, a gente até pode fazer uma live depois para explicar o resultado, André. Com toda certeza. Vamos aí ver quais foram as conclusões, né, dentro do cenário desses 3 lugares completamente diferentes, culturas diferentes, e como é que tem se comportado a respeito. Excelente, vamos marcar sim. Em 2024 vamos marcar. É isso. E para falar de algum novo projeto, né? 2024 está aí, Master terminando, e aí vamos ver o que vem mais para frente, nos próximos 2 meses. Exatamente. Mais uma vez, Gustavo, gostaria muitíssimo de te agradecer pelo teu tempo, pelos seus conhecimentos aí, tudo que você tem vivenciado, né, a respeito desse mercado financeiro que é interessantíssimo, e como é que, mais uma vez, a cultura, né, ela influencia demais aí no comportamento, né, financeiro das pessoas. Gostaria que você deixasse suas considerações finais também, o que mais lhe agradar a respeito de trazer de informação para os nossos ouvintes e para quem estiver aí vendo também no YouTube. Então, eu gostaria de agradecer aí a participação, Andréia. Eu já conheço o seu canal desde 2020. Só tive a oportunidade de fazer live com você depois do ano passado, só. Depois eu já te conhecia, já fazia bastante tempo. E, pô, sempre uma honra aparecer, falar um pouquinho para o investidor. No primeiro momento né, no ano passado foi de um fundo específico imobiliário, hoje já falando do cenário também aqui pós-experiência Europa, Reino Unido. E aí a gente vai manter esses contatos com certeza, e se o investidor sempre que tiver alguma dúvida também, tem meu canal no Instagram lá, não canal, na verdade, é um usuário lá que eu tenho, que é o Gustavo HC96. Pode me seguir, pode perguntar também qualquer dúvida em relação à tese e tudo mais. E é isso. Obrigado, André. Obrigado a todos. Mais uma vez, eu que agradeço. E, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, 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 Gustavo.